uma coisa que o meu pai sempre falou, porque o meu pai sempre foi honesto naquilo que ele falou, né? Eu usei muito exemplo na vida do que ele me deu. Então ele sempre foi sincero naquilo que ele... O meu pai, como músico, ele tocava violino, acordeon, bandolim, que era o instrumento que ele mais amava, era o bandolim. Tanto é que ele era muito chegado no Jacó do Bandolim, o grande músico. E também no fim da vida dele, ele ainda aprendeu a tocar o tecladinho eletrônico na casa dele, que até na próprio encarte aqui do trabalho do CD tem uma foto com ele. Agora ele dizia uma coisa, como compositor, isso está também no encarte do disco. Ele falava assim, eu sou músico relâmpago, faço música em meia hora. E fazia. Então, quer dizer, ele usava sempre de sinceridade naquilo que ele falava. Veja bem, no começo vocês vão encontrar aqui, se vocês fizerem pesquisa nas partituras mais antigas dele, vocês vão encontrar a letra do Pedro Salgado. O que acontecia? O Pedro Salgado, quando ia em casa, ele chegava para o Pedro e falava, ó Pedro, eu compus aqui uma polca, né? Eu quero que você me escreva. Então ele tocava no acordeão ou no bandolim, e o seu Pedro tinha o solfejo cantado, né? Então o que você cantava ele já escrevia, não precisava tocar no instrumento, né? E o seu Pedro escrevia. Aí, depois de algum tempo, ele veio aprender a música com o Pedro Salgado. Então, depois, a partir de, quem sabe, do meio dos anos 60, ele começou a... Porque aí nota-se a letra dele lá. Ele mesmo começou a escrever as próprias músicas. Na época mesmo, no início do século, havia muita confusão com esse negócio, porque os cartórios naquele tempo, a criança nascia e depois de alguns meses, né, que as pessoas iam procurar o cartório para fazer a coisa. Então ele tem duas datas. Eu acredito mais na primeira data. Entende? Apesar que tem até um documento dele que eu trouxe aí, que eu tive reparando quando eu tive mexendo com essas coisas, que ele até rasurou 1912 e colocou no lugar do 12 colocou 16, né? Que ele tirou 2 e colocou 6, né? Mas eu acredito mais em 1912, né? Acredito muito mais em 1912. Mas ele tem um documento aí que está lá, que é o documento do exército dele. Estava lá em 1912 e ele deu uma apagadinha no 2 lá e pôs o 6, né? Mais ou menos 35, 36, ele entrou para a Secretaria de Segurança Pública, ele foi investigador de polícia, né? Então a vida dele era essa aí, era como policial, e também, ele também para defender um pouco mais do dinheiro, ele também fazia serviço de radiotécnico, né? Ele era muito bom radiotécnico. Nos anos 50, na nossa rua lá, ele foi o primeiro a comprar uma televisão a prazo, né? Suado, né? Mas ele era intitulado o riquinho da rua, né? Porque era novidade também a televisão. E a música para ele, quando possível, ele estava sempre com ela, com os amigos, sozinho, né? E aí, depois de algum tempo, depois de passado mais ou menos quase 10 anos, aí foi quando meu pai adoeceu. Ele morava em São Pedro. E aí, infelizmente, foi só mais um ano na vida dele, ele veio a falecer. E como ele era também um grande músico, né, apesar de não ser profissional, o acervo todo dele, como era uma coisa dele comigo, né, apesar de ter outros irmãos, mas os irmãos, o único que caiu para o lado da música fui eu, né? E eu trouxe todos os acervos dele para casa.
E eu fiquei com esse acervo do meu pai por mais ou menos 5 anos em casa, sem assim tomar uma iniciativa de qualquer coisa, né? Aí depois de mais ou menos 5 anos, que eu comecei a olhar de novo, eu comecei a prestar atenção no seguinte: existia 2 livros da cidade onde ele nasceu, Itirapina, que tinha sido escrito primeiro por um senhor advogado chamado Walter Verlengia, e depois um outro livro também escrito por uma pessoa também de família tradicional da cidade, seu Antônio Guariento. Então, primeiramente eu pensei, né, puxa vida, né, aqui nesses 2 livros citam aqui algumas personalidades da cidade, e uma delas é meu pai como músico, né. E depois, quando eu comecei a olhar com mais cuidado as 511 músicas dele, eu vi que lá tinha um hino, o nome de hino de Itirapina, que era o hino da cidade onde ele nasceu. Aí eu me perguntei, puxa vida, será que na cidade dele tem hino, ou ele levou esse hino para lá, ou é tocado, ou é oficializado, qualquer coisa? E aí houve interesse de eu procurar ir para Itirapina. Parece que tinha que demorar mesmo esses 5 anos, sabe? Porque é o seguinte, quando eu cheguei em Itirapina, que eu caí na praça principal lá, eu já caí de frente com um prédio onde estava escrito uma tabuleta bem grande, né? Espaço Cultural. Eu falei, puxa vida, é aqui. Aí fui procurar saber quem era o encarregado do Espaço Cultural. Aí me indicaram que era um rapaz de nome Luiz Bedrano. E aí eu falei para ele, olha, Luiz, o que me traz aqui é o seguinte, aí eu mostrei para ele os 2 livros, né? Olha, aqui são 2 livros da cidade, aqui onde você trabalha, e não tinha hino, não tinha hino nenhum ainda, que parece que era destino, né? Essas coisas, né? Então eu falei para ele, então tá aqui, ó, tá o hino aqui também, olha, eu estou trazendo para você ver, tudo mais, né? Nós poderíamos procurar ver uma condição de esse hino no futuro próximo aí ser oficializado e ser o hino da cidade. E nesse decorrer do tempo, desde que eu fui para lá, hoje o hino já é cantado na cidade, né, nas escolas. Eu pensei assim, puxa vida, né? Se amanhã depois esse hino vai ser oficializado, eu também teria que mostrar para as pessoas da cidade que meu pai não era só o hino, né? Que ele compunha outras coisas. Então foi quando eu idealizei fazer um CD, que foi esse CD aqui, né? Idealizei fazer esse CD. Então eu selecionei das 511 músicas dele, eu selecionei 23, né? Que depois a gente acertou a parte de harmonia e tudo mais, né? Aí logo em seguida eu mandei produzir 1000 CDs, porque estava próximo, no ano passado, estava próximo o dia, se não me engano, 25 de março, que era o dia da emancipação de Itirapina de Rio Claro, né? Porque a emancipação foi em 1935. Então eu pedi para produzir os 1000 CDs, peguei 800 deles, no dia da festividade levei para ser distribuído para o povo da cidade. Então quer dizer que além de tudo ele me puxou para a música. Então eu era o filho mais chegado com ele, principalmente por causa dessa coisa da música, que ele gostava muito. E aí foi até o fim da vida dele, até o último ano de vida dele, com o tecladinho dele, ele ainda tocava as musiquinhas dele e tudo mais. Aí depois, quando veio a doença mesmo, começou a derrubar ele, aí foi fogo. Agora, uma coisa que eu me lembro, e isso não é conto da carochinha, isso minha mãe contou, né? Porque minha mãe viveu só depois, também mais 1 ano e meio depois dele. Porque ele falou, quando ele estava bem doente, olha, eu vou morrer, mas venho te buscar. Então você vê que
Tanto o amor dele para a música como para minha mãe era a mesma, né? Mas eu me lembro da minha mãe me contar que ele já estava bem mal na cama, né? Deitado, de bruços. E aí ele fez um sinal para minha mãe e tudo mais, a minha mãe não dava para entender, principalmente quando piorou mais a doença, né? Aí minha mãe perguntou para ele: o que é, Antônio? Você quer tocar o instrumento seu? Aí ele fez com a cabeça que sim. Aí ela foi pegar o bandolim dele, né? Pegou o bandolim dele, isso contado por ela. Colocou no peito dele, né? Que ele ainda tentou ir para o instrumento, entendeu? Para ver se fazia alguma coisa. Quer dizer, foi uma coisa realmente, se pensar bem, emocionante, né? Quer dizer, que até o fim da vida dele ainda teve aquele último ímpeto do instrumento, né? Que ele tocava, entende? Você vê aqui as frases dele, no caso, quer ver? É aqui, ó, a frase de Antônio Marques Júnior. Ó, sou compositor relâmpago, faço música em meia hora. Isso era uma verdade. Entende? Agora, não importa em falar pouco, o importante é viver. Isso quando ele já estava com problema na garganta. Né? Não importava falar pouco, o importante era viver. Aqui também, ó, não sou nenhum virtuoso, mas quebro o galho. Isso em relação ao instrumento. Quer dizer, ele sabia que ele não era nenhum virtuoso do instrumento, né? Então citava aqui que ele quebrava o galho. Aqui, doença não se compra, ela vem de graça. Eu gostava muito de ler sobre a história do Brasil, ele era muito afeto a esse negócio da história do Brasil, né? Ele gostava muito de ler. Outra coisa que ele fala aqui, né? 60 anos como motorista sem nenhuma infração de trânsito. Ele trabalhou 60 anos como motorista, nunca teve uma multa de trânsito. Para você ver como ele era sistemático, né? E correto nas atitudes daquilo que ele tinha que fazer. Outra aqui, a arte não se compra, a gente já nasce ou não nasce com ela.